O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Homem é condenado por atirar garrafa na posse de Milei, né? Silvia, a gente tinha repercutido essa notícia à época, né? No começo do ano, mas agora tivemos então essa condenação, né? De 3 anos e meio de prisão. Acho um pouco excessivo, né? Sim, Matias, esse foi um caso que está sendo levado como um caso modelo, porque foi o primeiro caso de violência política, teoricamente, na gestão Milei, né? Então, logo a ministra de Segurança, que é a Patrícia Bullrich, saiu a dizer que isso era um absurdo, que o cara ia ter que pagar até as últimas consequências, e de fato estão pesando um pouco a mão ali, né? Era uma garrafa vazia, enfim, não me parece que ia fazer um dano tão grande, e não chegou a atingir ele, atingiu sim um segurança, né? Mas aquele ambiente, eu lembro desse dia, eu estava na praça, e havia muitos apoiadores do Milei, obviamente, mas também tinha um pessoal, assim, meio querendo encontrar confusão, sabe? Militantes da oposição, gente que estava meio exaltada, era um dia muito quente, tinha muita pessoal bebendo na rua, sabe? Eu acho que esse sujeito estava nesse contexto. E, enfim, ocorreu esse evento, tem um vídeo mostrando, e como ele chegou com esse discurso também, né, de tolerância zero com criminalidade, esse caso foi pego como um caso modelo, e é por isso que está sendo assim tratado com tanta atenção e tanta, enfim, acabaram pesando um pouco na mão aí nessa questão da condenação, como você disse. Bem, e também nessa semana tivemos uma pequena vitória, né, para o governo Milei, já que a inflação caiu para um dígito em abril, chegou a 8,8%, e, enfim, o ministro Luiz Caputo foi bastante incensado nessa semana por conta desse feito, né? Sim, de fato está baixando, não há como não reconhecer isso, os números estão favorecendo o Milei, mas se a gente olha o 8,8%, eu me lembro quando a inflação começou a aumentar na época do Fernandes, e quando estava em 6 já era assim, a crucificação do Fernandes, aí foi para 7, foi para 8, e era visto sempre como uma coisa muito negativa, porque estava subindo. Agora, de fato, está baixando, mas ainda é muito alta, 8,8 por mês. Isso nem os países com a economia mais normalizada da América do Sul não tem isso por ano, né? E 8,8 ainda dói muito no bolso das pessoas, não é uma coisa que se reflita diretamente no comportamento do mercado e no bolso das pessoas mais humildes e da classe média, né? As coisas realmente estão muito caras aqui na Argentina. E sobre, né, o titular da pasta da economia, o Milei veio a público, né, dizendo que se querem quebrar o Caputo, primeiro vão ter que quebrar a mim próprio, né? E o Caputo também veio a público dizer, né, que eu devo ser a inveja de muitos ministros da economia e o que teve mais apoio nas últimas décadas, o que não significa muita coisa, né? Porque cabe lembrar que o Domingo Cavallo, de quem o Milei gosta, também tinha um respaldo público e deu no que deu, né? Claro, se consegue algum êxito no começo, que é o caso do Caputo agora, em geral eles têm uma... vai da saga da épica ao caos, né? Enfim, esperamos que isso não aconteça pelo bem da Argentina, mas eu acho muito cedo para cantar vitória. E é legal lembrar também que existem vídeos que podem ser encontrados no YouTube de declarações do Milei durante o governo Macri, bastante críticas ao Caputo, assim, usando eufemismo, sabe? Porque ele, de fato, assim, insultava o Caputo nessas intervenções, quando o Caputo era, então, presidente do Banco Central, na época do Macri, e fazia aqueles aumentos de juros,
implementava os aumentos de juros e as grandes quantidades de dólar das reservas para conter o preço do dólar, né? E por falar em aumento, né, Silvia, tivemos também uma contradição por parte dos apoiadores do governo, já que na legislatura, né, da cidade de Buenos Aires, seria semelhante aqui à Câmara dos Vereadores, né, justamente o PRO, que é situação na capital, né, governada pelo primo do Macri, o Jorge, e o Libertar Avança, votaram a favor do aumento do imposto imobiliário, né? Isso para tentar chegar a 75% do orçamento apresentado no ano passado. Sim, aí realmente tem um problema sério aqui na Argentina, em Buenos Aires especificamente, com a questão do valor dos imóveis para aluguel, enfim, porque isso estava regulado por uma lei de aluguéis antiga, que agora foi derrubada e ficou sendo regulada pela mão livre do mercado, né, de acordo com a ideia do Milei, assim como as entidades de medicina pré-pagas, que é como chamam aqui os planos de saúde, né? Ficaram na mão do mercado para se regular e explodiram, assim, obviamente ficaram muito caras. Então agora o que a legislatura portenha está fazendo no caso do imposto imobiliário, tentar deixar num certo patamar, mas são mais impostos, né? E toda a ideia econômica do Milei é menos impostos, né? Que os impostos são um roubo, que o imposto é uma extorsão da população, mas enfim, aí o Macri está dando um pouco um ar da realidade, né? Precisa aumentar porque as pessoas estavam recebendo muito menos. Enfim, vamos ver como é que vai ser isso, porque há muita insatisfação com esses impostos altos aqui. E na votação foram 38 votos a favor, né, da medida, em peso justamente o PRO e o Libertar Avança, e 20 negativos, né, votos da União por el País e a Frente de Esquerda. Bem, da Argentina vamos para a Bolívia, com uma notícia ligada ao Brasil também, né, já que o presidente, né, da YPFB, né, a Yacimentos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, o Armin Dorgaten, veio a público no começo da semana dizer, né, que a Bolívia está disposta a alugar, né, os gasodutos para a Argentina exportar o gás para o Brasil, né? Porque a gente tinha, né, repercutido ano passado ali a exploração do produto em Vaca Muerta, né, no norte da Argentina, e agora existe essa possibilidade, né, de exportar o gás pela infraestrutura boliviana, que está operando em baixa, né? Ela está com cerca de 50% da sua capacidade atual. Sim, o gás da Bolívia, segundo especialistas, está caindo a produção de gás, né? Porque é um recurso aí que não é renovável, né? E como há um tema aí com relação ao gasoduto, a parte do gasoduto que falta construir, até houve uma polêmica sobre a qual a gente comentou aqui, se o Brasil ia ajudar a financiar essa parte ou não, enfim. Há todo um tema com relação a isso, né? Mas agora abriu-se essa possibilidade de usar o canal boliviano para exportar gás para o Brasil, o que é uma boa coisa, especialmente porque aí, nesse caso, vai passar por Porto Alegre, enfim, o Brasil está com uma situação de emergência ali no sul, isso de fato vem para somar, né? Seriam 2 trechos a se construir, né? Esse pela região sul do país, né? Saindo ali de Passo de los Libres até Porto Alegre, e o outro vindo do norte da Argentina, né? Passando pelo Paraguai até chegar
a Campo Grande, né? Lembrando que a reserva de Vaca Muerta está localizada na província de Neuquén, né? No norte da Patagônia. Só me corrigindo. É um caminho longo, de todo modo, né? Sim. E também na Bolívia, né, tivemos outro episódio, né, da disputa interna no MAS, e que agora quem veio a público, né, criticar o ex-presidente Evo Morales foi o atual ministro de Obras Públicas, o Edgar Montânio, que diz que o Morales não tem solvência moral. Bom, o El Deber é o jornal de direita da Bolívia, né? Então sempre o tom, essas manchetes, elas sobre o Evo Morales são sempre críticas ou um pouco exageradas na forma como tratam o Evo. Mas aí nesse caso eles estão dando voz a um ministro, né? Do atual governo, que é o do Luiz Arce, que agora, apesar de serem da mesma origem política, agora os dois são rivais, né? E o ministro Montanho fez essas declarações que eu acho que corroboram um pouco coisas que a gente já vinha comentando sobre esse desgaste da imagem do Evo Morales devido a essa obsessão que ele tem de voltar a ser presidente, no que seria agora um quarto mandato, sendo que a própria Constituição que ele promulgou afirma que só pode haver uma reeleição na Bolívia. E desde então ele tentou competir outras vezes, sempre mudando um pouco a interpretação da lei, ou colocando a Lei Internacional de Direitos Humanos, apelando a essa lei para que possa não cumprir a Constituição, ou seja, é uma contradição dele, e de fato eu acho que é baseada nessa ideia de vaidade, e que não é bom para a democracia boliviana, né? Ele é uma figura importante, obviamente, ele fez muito pela Bolívia, mas de fato seria um excesso ele querer voltar agora. E ainda sobre o Evo, o Montânio agregou, né, que não é a primeira vez que nós convidamos o companheiro Evo para que participe das reuniões do Pacto de Unidade, né, e foram enviadas, né, 11 cartas para que ele pudesse comparecer, mas não quis. Ele é obstinado, caprichoso, orgulhoso, o companheiro Evo, nas palavras do atual chefe da pasta de obras públicas da Bolívia. Mas não foi só no governo que houve aí uma fricção, já que na oposição também teve aí uma troca de farpas, principalmente ali no departamento de Santa Cruz, já que nas redes sociais, né, do governador Luiz Fernando Camacho, que se encontra preso no momento, houve críticas ao governador em exercício, o Mário Aguilera, por entregar a autonomia ao MAS em relação à Assembleia Legislativa departamental, né? Porque houve algumas derrotas ali na disputa por comissões dentro do órgão. Sim, essa é uma interna, né? Como se diz aqui na Argentina, interna é qualquer conflito dentro de um partido, de uma organização, né? É uma interna da oposição, né? O Camacho, que está preso ainda, né? É o principal rival político do Evo, na época da renúncia do Evo e da saída dele do país, está preso por uma acusação penal, porém é uma prisão que se pode entender também como uma questão política. E ele está perdendo um pouco de espaço, né? Está fora do noticiário, fora do governo local, enfim. E há esse problema aí agora, porque, obviamente, estão se aproximando das eleições no ano que vem, e ele seria um potencial candidato se não estivesse condenado, né? Eu acho que esse tipo de rixas internos nos partidos bolivianos a gente vai ver com mais frequência agora nos próximos meses, em que provavelmente vai haver primárias e tudo mais, talvez na oposição também, enfim. E o Camacho é um sujeito muito obstinado, né? Lembrando que ele é de Santa Cruz de la Sierra, que é também a região da Bolívia que é mais anti-MAS, anti-Evo, né? Inclusive já teve
durante os governos do Evo, uma vontade de se separar da Bolívia, um movimento separatista, enfim. Existe essa tensão entre La Paz e Santa Cruz de la Sierra, que são as cidades mais importantes. Inclusive é a região mais rica da Bolívia, onde justamente tem, né, a exploração do gás, né, como a principal commodity do país, né? Lembrando que no futebol a gente observa isso, né, já que o principal clube do departamento de Santa Cruz é o Oriente Petroleiro, justamente, né? Olha só. E o mais popular e mais forte de La Paz seria qual? O Bolívar. O Bolívar. No qual parece que o Evo jogou nele, não é isso? O Evo é torcedor, né, do Bolívar. É declarado. E ainda, né, sobre essa troca de farpas aí, né, o Mário Aguilera não deu tanta importância porque ele sabe que não é o próprio Camacho que escreve, né, já que lá na prisão de Chonchocoro ele não tem acesso, né, ao celular, né, então, mas pode muito bem ter passado o recado, né, para alguma pessoa próxima, mas nas palavras do Aguilera ele está mal informado, né, então, e disse ainda que ele está sequestrado, né, em relação justamente à prisão do governador Crucenha. E também no departamento, nessa semana, por falar em sequestro, foi preso um cidadão brasileiro, no caso o Paulo César Guerreiro da Silva, conhecido como Paulinho, acabou sendo preso na comunidade de Ascensión, que fica ali no caminho em direção a San Matias, né, que foi um dos pontos finais da coluna Prestes, ali no começo dos anos 20, já que ele tinha diversas acusações, entre elas um sequestro de uma mulher em 2021, mas também é apontado, né, como um dos principais narcotraficantes do país, né, chamado inclusive de peixe gordo pelas autoridades, e ele também desenvolve outras atividades não criminosas na região, inclusive rodeios, né? Ele é conhecido também por essa atividade, mas era alguém bastante procurado, né, pelas autoridades bolivianas e acabou sendo detido previamente, né, em Palmasola, no município de San Inácio de Velasco. Fiquei curiosa porque na foto ele parece ser um locutor na foto que ilustra matérias. Não, eu acho que ele tá no helicóptero, na verdade. Pode ser. Achei que ele era um locutor esportivo, não sei porquê. Não, pode ser também. Acho que tá no helicóptero. É que a imagem tá bem ruim, né? Tá. O que costuma ocorrer, né, com registros de criminosos, né? Nunca é uma imagem muito nítida. Bem, Silvia, a gente vem repercutindo também, né, em relação ao Chile, dos assassinatos recentes, né, de carabineiros, e isso virou uma polêmica para o governo Boric, muito por conta, né, do símbolo das manifestações de esquerda desde o começo da década passada, que era o Perro Matapacos, né, que era um cachorro que estava sempre presente, né, nas manifestações, um vira-lata, né, que teve uma imagem muito associada justamente a esses movimentos, né, que justamente deram projeção para o atual presidente e a porta-voz do governo, né, a Camila Vallejo. Só que matapacos na gíria local seria algo como o matador de policiais, né? Então setores da oposição criticam, né, a esquerda, que hoje compõe o governo, pelo uso desse símbolo, e inclusive o senador Karim Bianchi, que é senador justamente pela região do Boric, né, de Magallanes, confirmou, né, que o Boric já teve, né, um adesivo
do animal no seu computador. Só que justamente a porta-voz Camila Vagerro disse que muitos utilizam esse símbolo como um bode expiatório para não falar da origem real da violência, né? Porque o cachorro em si não era, né, não dá para imputar a esse símbolo a morte dos policiais, né? Mais uma figura retórica, assim. Totalmente, sim. Era muito presente, né? Principalmente naquelas enormes manifestações que ocorreram no Chile em 2019, né? A ideia do perro mata-pacos era uma coisa simbólica, né? Que ilustra bem o enfrentamento que havia, a hostilidade que havia entre os que estavam se manifestando e os carabineiros, né? As forças de repressão dessas manifestações. Então a hostilidade está presente nessa ideia do perro mata-pacos, né? Mas obviamente, sendo o governo agora, esse setor da esquerda, a Frente Ampla, com os seus aliados políticos, teve que se afastar dessa ideia de conflitividade, né? Teve que o Boric fez uma opção de caminhar para o centro e de fazer vários gestos, como tem feito, né? Repetidamente, cada vez que morre um policial, faz homenagens, enfim, obviamente está apoiando a instituição dos carabineiros. Então, enfim, e com isso ele sofre muitas críticas, obviamente, porque tem gente que flagra, por exemplo, ele no seu passado, com alguma foto, algum tweet, em que ele era mais crítico do Pinheira, que ele era mais crítico da ação dos carabineiros e possivelmente tendo um adesivo desse no seu computador. Enfim. Mas falando um pouco da Camila Vagerro, ela deu várias entrevistas essa semana, inclusive uma que está muito boa, que saiu no Meu País, porque o governo agora entra na sua fase final, né? Vai ter mais 2 anos, enfim. E ela disse, não, agora de fato a gente tem que entregar algo, né? Deixar de só projetar, de falar que nós somos a renovação, que nós vamos fazer isso e aquilo, e tem que tentar aprovar de fato as reformas que faltam e que são importantes para eles, que são a reforma fiscal e a reforma das pensões, né, das aposentadorias. Tá muito interessante essas 2 entrevistas, e ela faz uma autocrítica também das posições e do modo como o governo foi se ajustando um pouco à sociedade, né? Bem, e ainda no Chile tivemos uma notícia que repercutiu, né, nos meios eclesiásticos, já que a Companhia de Jesus acabou expulsando o sacerdote chileno Felipe Berrios por delitos contra o Sexto Mandamento, né? Ele tinha várias denúncias, né, de importunação sexual, principalmente com menores de idade. As vítimas eram 7 no total, que tinham entre 14 e 23 anos, e essa denúncia foi apresentada em 28 de abril de 2022, e a Cúria Geral da Companhia de Jesus em Roma viu, né, que as acusações tinham procedência, e acabou, né, justamente expulsando o sacerdote, né, da ordem, o que não foi bem recebido, né, pela defesa do sacerdote, que diz que a companhia está confundindo a opinião pública, né? E o Berrios é uma figura bastante importante, né, para a comunidade cristã no Chile, já que ele é um dos criadores da organização Um Techo para Chile, né, que acabou ganhando projeção, né, em outros países da região, aqui no Brasil conhecido como a Organização Teto, né? Uhum. Não, você pontuou bem aí como foi longa e como é complicada essa novela, né, essa saga que envolve o Berrios, a sua relação com a igreja, a sua relação com o Papa, né, e as acusações que o acompanham há muitos anos, né? As vítimas vêm declarando e pedindo justiça já há muitos anos. Essa decisão chega inclusive com bastante atraso. E o Berrios eu me lembro quando o Papa Francisco visitou o Chile em 2018, havia
houve muitas manifestações anti-igreja, anti-papa, e elas eram muito permeadas por essas acusações contra alguns sacerdotes que eram acusados de cometer abusos contra menores. O Berrios era um deles, mas nessa época ele estava bastante protegido pelo Papa. Eu acho que o Papa foi soltando a mão desses sacerdotes envolvidos para que eles fossem julgados, né? Mas é isso que você falou, ele ainda tem envolvimento grande em alguns projetos e a condenação dele não é totalmente aceita pela comunidade católica. Agora, 2 notícias só para quebrar um pouco o gelo, Silvia, porque quando a gente cruzar a fronteira com o Peru vai voltar a pesar, mas 2 questões aqui gastronômicas, né, já que o Taste Atlas publicou, né, uma pesquisa, né, dos 10 melhores pães ao redor do mundo, e 6 deles são da nossa quebrada latino-americana, né? Queria saber se você já experimentou todos, né? O primeiro é o Pan de Bono, da Colômbia. O segundo é o pão de queijo, aqui do nosso Brasil, né? Em terceiro ficou a marraqueta, que é disputada entre o Chile e a Bolívia. Em quinto, o pão de mandioca, que é disputado entre a Colômbia e o Equador. Em sexto, a almohavana, que é disputada entre Colômbia e Porto Rico. E em oitavo, o pão de queijo antioquênio, né? São muitas variações, enfim, tem que ser realmente um conhecedor para julgar, né? Eu confesso que eu provei a almohábana, né, que eu disse, da Colômbia, que é mais típica da região de Cali, do Vale do Cauca, que é gostosa, enfim, seria um substituto do pão de queijo, mas ela é um pouco mais areada, assim, enfim, é mais leve, eu acho. E o pan de bono, que é parte do café da manhã de muitos colombianos também, do lanche da tarde, que lá eles chamam de las onces, e é muito gostoso. Agora, existem algumas diferenças entre essas comidas populares que eu não me arrisco muito a julgar uma ou outra. Por exemplo, aqui é muito comum que as pessoas comam a chipa paraguaia, que para mim é muito parecido ao pão de queijo. Mas dizer isso e ter um paraguaio perto pode causar problemas. Vai dizer que não, é totalmente diferente, etc. Né? Então, eu não me arrisco muito a julgar. Você já experimentou essas outras? Eu conheço a marraqueta e gosto bastante. É um pão muito saboroso. Geralmente no Chile é comida acompanhado do ceviche também. Não me recordo de ter provado esse, mas eu acho tudo isso gostoso. E os demais que compõem o top 10, em quarto é o pampushka, da Ucrânia. Os bagels de Nova York estão em sétimo. O bolo levedo, ali dos Açores, está em nono. E o pan de sal das Filipinas em décimo, né? E eu citei o ceviche, né, que é disputado também entre o Chile e o Peru, assim como o pisco, né? Mas a gente tinha repercutido recentemente, né, que o Arquivo Geral da Nação do Peru estava para mudar, né, de localidade, mas antes dessa mudança foram colhidos alguns documentos datados de 1587, que até o momento é o registro mais antigo da elaboração do pisco, e o Peru, novamente, né, diz, né, que o pisco é originário do país, né? Esse foi um achado do arquivista Julio Hernandes. Mas eu acho que essa até é uma discussão, assim, usando da lógica, não faz muito sentido essa disputa com o Chile, porque no sul do Peru, inclusive, tem uma cidade chamada Pisco, né? Aí eles acabam tendo vantagem. Eu acredito que seja um pouco por aí, né? Talvez um momento que não houvesse a fronteira ainda, mas há uma disputa, né, entre o pisco chileno e o pisco peruano, enfim. Também os especialistas num e no outro vão dizer que há uma diferença enorme, enfim.
Mas eu acho que, de fato, eu concordo com você, ele soa mais peruano do que chileno. Mas são essas polêmicas que nunca vão se resolver completamente, como, por exemplo, onde nasceu o tango, né? Se foi no Uruguai, se foi na Argentina. São sagas que, enfim, dão muita discussão e não terminam com uma conclusão dura, né? Bem, e falando em dureza, né, tivemos uma notícia que é um retrocesso, né, no Peru, e é um aceno, né, do atual governo da Dina Boluarte para os setores mais conservadores do país, já que agora o Peru classifica a transexualidade como uma doença mental, né, indo na contramão da comunidade médica pelo mundo. Totalmente. Não, retrocesso, claro, nos direitos humanos, direitos das minorias, enfim. E marca bem, ilustra bem esse caminho de se pode dizer, de ultradireita que o Peru tá trilhando, né? E com esse desgoverno, né, com o Congresso tomado por parlamentares conservadores, com a Dina Boluarte balançando ali, que é a presidente do país, que muitos contestam, mas ela dependendo do Congresso, e tudo isso, a justiça também muito dependente dessas conexões para se manter ali coesa. Enfim, tudo está caminhando para a gente ter um país mais conservador e talvez um próximo governo mais de direita, talvez. E falando num próximo governo, né, a gente tinha destacado na cobertura das eleições de 2021 a fragmentação política do país, né, porque eram 23 candidatos presidenciais naquela altura e nos últimos tempos, né, foram criados 8 partidos políticos mais no país, né? E são todas siglas muito personalistas, né? São 8 congressistas que criaram partidos próprios para tentar uma projeção maior, enfim, mas é excessivo, assim, né? Até pensando que esses partidos são criados, né, com recursos públicos, né? Claro, são siglas de aluguel, como eles dizem ali, né? São partidos novos, pequenos, fragmentados, sem uma ideologia clara, mas obviamente todos podem ser colocados no guarda-chuva da extrema-direita, e é uma tristeza que se diluiu no Peru, a gente já falou disso outras vezes, a ideia dos partidos mais consistentes, de trás de algumas, de uma ideologia ou de um plano para o país, né, como era, por exemplo, o APRA ou a Frente Popular. Enfim, tudo isso desapareceu e a gente hoje em dia tem essa fragmentação no Congresso que não ajuda nada a formar maiorias, né? Exato. Bem, agora do Peru vamos para a Venezuela, já que estreou um documentário sobre a corrupção a partir de aliados do Nicolás Maduro, né, Silvio? Sim, é um documentário muito interessante. Infelizmente ainda não é possível ver no Brasil, salvo por meios de pirataria, né? Mas obviamente eu acho que ele vai com o tempo migrar para o YouTube ou algo assim. Mas ele foi realizado pelo Frontline, que é um programa americano, em colaboração com um site venezuelano chamado Armando.info, que nasceu basicamente para acompanhar e investigar o Alex Saab, que é esse colombiano que foi adotado pelo regime chavista e era o grande responsável pela compra superfaturada, se soube depois, dos alimentos que compõem a cesta básica venezuelana. E por meio dessa superfaturação, não só da cesta básica, mas também de planos de construção de moradias e tal, ele ficou muito rico, ele passou a ser perseguido pelos Estados Unidos, pela justiça dos Estados Unidos, foi preso em Cabo Verde, foi depois deportado para os Estados Unidos, e o Biden acabou entregando ele de volta para a Venezuela em troca de presos políticos norte-americanos. Mas ele é uma figura que, através da história dele, foi possível para esses jornalistas que fizeram o documentário descobrir como funciona a trama da corrupção
no mundo da ditadura venezuelana. Então é muito interessante essa história e a história desses jornalistas que tiveram que abrir mão, por exemplo, de morar em Caracas, tiveram que se mudar. Eles têm agora uma sede em Bogotá e não podem mais voltar para casa enquanto não há uma redemocratização do país e não há alguma mudança, né? Então é um documentário interessante por mostrar tanto a questão da corrupção chavista como a perseguição à liberdade de expressão na região, né? Bem, e ainda na Bacia do Caribe, também relacionado aos Estados Unidos, tivemos mais sanções em relação a Nicarágua por conta da repressão no país e também o contrabando de pessoas. Sim, enfim, Estados Unidos apostando aí nas sanções ainda, né? Polêmicas sanções que são contestadas por alguns governos de esquerda da região, né? Contra a Nicarágua, contra a Venezuela, enfim, nesse caso eu acho que é uma sanção que pode funcionar mais porque ela é contra, ela é direcionada a algumas figuras políticas importantes, né? Não é destinada ao país de um modo geral, né? Mas enfim, mostra que há uma preocupação grande dos Estados Unidos com o endurecimento da ditadura nicaragüense. Bem, Silvia, e agora vamos para o México, né? Já que estamos nos aproximando das eleições no país. E como a gente já tinha adiantado, né, em outras edições, uma das principais pautas é justamente em relação aos desaparecidos no país, né? Sim, já somos mais de 100 mil, mais de 110 mil, né, no total. Os desaparecidos desde que começou essa guerra ao narcotráfico, né? Acho que um dos casos que mais marcou ao longo desses últimos 12 ou 15 anos foi dos 43 estudantes, né? Os 44, isso apenas um está identificado, e as imagens e notícias que a gente tem das fossas, né? As fossas comuns, etc. Enfim, é um tema está sendo importante na campanha eleitoral. Enfim, talvez valha dizer que a eleição agora é em junho, né? E a gente tem duas candidatas principais. A candidata do governo, que é a Cláudia Sheinbaum, e a sua opositora, que é uma candidata pouco usual no México, né? Porque ela representa o PRI e o PAN, que eram partidos opositores antes, né? Sim. E uma mulher de origem indígena também, né? Sim, uma indígena de direita. Lembrando que as eleições serão realizadas no dia 2 de junho, né? Primeiro domingo do mês que vem. E nas pesquisas, a Cláudia Sheinbaum leva uma vantagem considerável em relação à sua principal opositora, né, liderando as pesquisas com 56% das intenções de voto. E, enfim, como sempre, né, no processo eleitoral no México, a violência é muito grande, né? Já são 29 assassinatos contra aspirantes a cargos eletivos, e o último deles foi da Lucero López Massa, que estava concorrendo à alcaldia de La Concórdia, no estado de Chiapas, e foi assassinada durante um ato de campanha, e junto a ela mais 6 homens e 6 mulheres também acabaram mortos, né? Ela que concorria pelo Partido Popular Chiapaneco, né? Enfim, lamentável, né? Mais essa situação de violência no México prévio ao processo eleitoral. Sim, Matias, de fato, a gente sabe que isso acontece em toda eleição, né? E volta a acontecer agora, ou seja, essa notícia, a notícia que a gente comentou antes dos desaparecidos, da violência, da guerra ao narcotráfico, mostram que a política inicial do López Obrador, ou pelo menos o discurso dele na campanha em que ele se elegeu em 2018, não funcionou, né? A tal da política de hugs, no bullets, né? Que seria abraços e não balas. Ele não conseguiu baixar a violência com essa ideia mais pacifista do enfrentamento ao narcotráfico, e tampouco conseguiu diminuir a violência
no país de modo geral. Houve uma queda durante os anos da pandemia, mas voltou a crescer depois, e ele tampouco elucidou o caso dos 43 estudantes desaparecidos que eu mencionei aqui, que ele disse que ele iria solucionar, armou uma comissão nova de investigação e tampouco solucionou. Então é um fracasso do governo dele, porém nada disso parece abalar os números da sua popularidade, que são altos e que vão favorecer, como você bem mencionou, a Cláudia Sheinbaum. E ainda sobre Chiapas, né, 5 dos 29 desses assassinatos ocorreram, né, no estado mais meridional do país, e a gente tinha, né, também repercutido no começo do ano, né, por conta da efeméride dos 30 anos do Levante Zapatista, de que atualmente, né, o Exército Zapatista de Libertação Nacional perdeu bastante da sua influência, né, na região, muito por conta dessa disputa, né, por grupos criminosos, e justamente a violência, né, desses grupos está penetrando bastante no Estado, entre organizações criminais mexicanas, né, sobretudo o cartel de Sinaloa e o cartel Jalisco Nueva Generación, e também organizações estrangeiras ali dos países fronteiriços, né? Sim, eu acho que é um exemplo claro da transnacionalização do crime organizado, né? Esses cartéis poderosos, mexicanos e de outros países, estão ganhando espaço e vão saindo de cena as organizações também criminosas, ou pelo menos que cometiam crimes, mas que tinham uma origem ideológica, como era o caso desse movimento de Chiapas, como era o caso das guerrilhas colombianas, né? Eles estão saindo de cena e têm tomado espaço aí as organizações, as facções criminosas mesmo ligadas ao narcotráfico, né? Saiu também um relatório recente, né, do DEA, né, que é a agência antidrogas dos Estados Unidos, sobre, né, a forte presença, né, dos cartéis mexicanos no país vizinho, mas justamente o López Obrador disse que esse informe ele está sendo requentado, né, porque isso não é nenhuma novidade nas palavras dele, e ele contesta também, né, que o México seria um narco-estado disparando justamente contra um dos seus antecessores, que foi o Felipe Calderón, né? Claro, que é a grande pedra no sapato do López Obrador, né? Porque ele chegou a disputar a presidência com o Calderón em 2006, né? Perdeu, e López Obrador não aceitou, fez acampou na Praça do Zócalo, enfim, não queria aceitar essa derrota de nenhum momento, de nenhuma maneira, mas acabou tendo que se resignar a ela, e o Calderón então começou. Calderón, que foi um presidente do PAN, do partido de direita, partido da Aliança Nacional, começou esse combate ao narcotráfico muito bélico, né? E é bastante responsável pela situação que a gente tem hoje. Bem, e ainda relacionado aos cartéis mexicanos, tivemos a maior apreensão de metanfetamina na Espanha, no qual quase 2 toneladas da droga foram apreendidas na região oriental da comunidade autônoma de Valência, e foram presas 5 pessoas, né? Um cidadão mexicano, que seria o líder do grupo, 3 espanhóis e 1 romeno, né? E aparentemente esse envio da droga foi feito pelo cartel de Sinaloa. Sim, esse cartel que está aqui na América do Sul, né? Está em outros países, e é curioso qual é a substância que eles estão enviando, né? Antes, esses cartéis mexicanos se dedicavam à maconha, depois à cocaína, à heroína, depois, né, cultivada ali com as plantações de papoula no sul do México, e agora estão se adaptando ao mercado, principalmente o mercado norte-americano, que tem consumido mais essas drogas de desenho, né, essas drogas como metanfetaminas e tudo mais, que parece que usam ingredientes originários da China, que são processados ali no México e depois enviados aos Estados Unidos. Ou seja, os cartéis se modernizam rapidamente, né, de acordo com o mercado. Exato. E fechando esse bloco, né, tivemos a notícia também que os Estados Unidos retiraram Cuba da lista
dos países que não combatem o terrorismo. Essa é uma notícia boa, né? Enfim, embora a notícia que todos esperam com relação aos Estados Unidos e Cuba seja o fim do embargo, né? Que realmente esse afeta muito a população cubana, mas essa é uma boa notícia também. Bem, Silvia, agora fica o espaço para você fazer a sua dica cultural. Muito obrigada. Minha dica cultural essa semana é um filme que eu vi pelo Max, pelo menos aqui na Argentina, mas eu acho que ele está disponível no Star Plus no Brasil, que se chama La Extorsión, ou A Extorsão, que tem como protagonista o Guillermo Francella. Não sei se você viu, Matias. Não, esse ainda não. É de 2023 e é um filme sobre um esquema de envio de dinheiro por parte dos serviços secretos argentinos para a Europa, e que envolve esse desorientado e complicado piloto de uma aerolínea imaginária argentina, mas que parece muito com as aerolíneas argentinas, e que é uma trama interessante, muito bem escrita, bom roteiro, e tem um final com um twist muito interessante. Eu recomendo.